Salve, salve, alunos! Agora iremos para aquela revisão de 5 minutos, só para fazer um apanhado de tudo que foi dito agora há pouco. Joga no quadro, acompanha comigo a revisão. Nós falamos sobre o povo da Mesopotâmia, né? Temos as principais sociedades com escritas e forma estrutural social complexa, que foi falado, não é isso? A formação da sociedade, denominada como berço da civilização. Ali nós temos as principais civilizações antigas. Constituía-se uma série de cidades-estado independentes entre si. E o rei desses povos eram vistos como representantes dos deuses. A Mesopotâmia, ela abrangia os territórios dos atuais países, né, do Iraque e Kuwait, como também o nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e algumas parcelas ali do Irã, tá bom? Olha só, aonde temos esses principais países é onde no passado funcionou a Mesopotâmia. E a escrita cuneiforme, veja, os sinais eram gravados na argila úmida, eu expliquei, e tinha a forma de cunhas. Se fazia no barro, né? Escreviam, colocavam no sol, então tocava fogo e queimava. Aí ficava como se fosse uma folha de caderno, né? Escrita. A escrita passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras escritas da história, a chamada cuneiforme, no quarto milênio antes de Cristo. A cuneiforme ela é mais antiga do que a hieróglifo, tá bom? E os sumérios foram os primeiros povos a controlar a região da Baixa Mesopotâmia. E isso aí, no quarto milênio também antes de Cristo. Fundaram o que teria sido o primeiro núcleo urbano da região, a primeira cidade, é por isso que houve o destaque para os sumérios, formando as principais cidades, Uruca, Quiche, Ur e Lagash. Como eu falei, podia ter 600, 800 ou até 200, mas era vista como a maior cidade do mundo antigo, tá bom? Por último, eu tenho os caldeus. Os caldeus que eu começo, então eu falo aqui sobre os primeiros, que são os sumérios, e os últimos são os caldeus. Porque eu tenho outros que vieram também, né, nesse intervalo. Em 612 a.C., os caldeus irão se aliar aos medos, que era um povo da Média, atual parte do Irã, e derrotaram quem? Os assírios. E olha que eu expliquei para vocês que os assírios vai ser o primeiro povo que irá formar um exército permanente para atacar seus inimigos e também se defender. Tá bom? Seu principal soberano foi Nabucodonosor, um cara que vai ter destaque na sociedade, né? Que teria sido responsável pela construção de grandes obras, como o Jardim Suspenso da Babilônia, as grandes muralhas, os grandes templos de Zigurate e etc. Tá bom? Vindo possivelmente da Arábia, isso lá por volta do ano 1000 a.C. Eles irão se estabelecer no sul da Mesopotâmia, na atual região chamada Caldeia. Então, desses vários povos, sempre vai ter um que vai ser muito mais evoluído, só que também é aquela coisa, eu tenho uma civilização que, por não ter preparo, ela vai se deixar ser consumida pela outra. E com isso, essa outra passa a ter mais poderes. Olha aí os caldeus, por exemplo. Acaba conquistando os assírios. E olha que os assírios eram baita de arqueiros, guerreiros, só viviam para treinamento também. Mas mesmo assim, foram dominados. Agora, o grande líder, claro, Nabucodonosor, acaba se destacando. E com isso, essas civilizações, elas deixam os seus legados, as suas marcas para a eternidade, tá bom? Eu vou deixar vocês agora para responder a atividade e daqui a pouco eu estou voltando para que nós possamos corrigir essa atividade, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Salve, salve, alunos! Estamos aí para fazer a correção da atividade. Eu espero que vocês tenham lido com cautela, com paciência, com tranquilidade e responder de forma coerente, tá bom? A primeira pergunta, ela diz o seguinte, joga na tela. Ela fala o seguinte, os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de balsamar o corpo humano. Por quê? Letra A. Se opunham ao politeísmo dominante na época. Letra B. Os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. Olha aí. Letra C. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Será que era isso? Letra D. Construíram túmulos em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. E a letra E. Os camponeses constituíam categoria social inferior. Aluno, os egípcios, eles também são daquela área do crescente fértil. É uma civilização antiga também. Só que vão vir depois dos caldeus, né? Sumérios, acádios, assírios, caldeus. Agora começamos a entrar no mundo egípcio. Tá? E outros também que vão vir pela frente, outras civilizações. Mas e aí? Essa tá fácil. Se você leu a pergunta, você já olhou a resposta, já sabe qual vai ser. Vamos lá, então? A resposta dessa questão é a letra C. Aluno, vem para mim. Os egípcios é mais um povo, é mais uma civilização que acredita na vida após a morte. Não é à toa que eles mumificavam os seus entes queridos, porque acreditavam que depois a alma voltaria para o corpo e teria ali todos os seus pertences que tinha em vida, né, como joias, muito ouro, né, e etc. Vocês vão entrar nesse assunto mais aprofundado quando nós chegarmos na civilização egípcia, quando falar sobre o Egito, é muito bacana. Eu preparei uma aula só de deuses, inclusive, Amon-Ra, Sete, Isis, assim por diante, tá bom? Partimos para a próxima? Partiu! Próxima questão. Número 2. O crescente fértil, expressão que identifica uma área da civilização antiga, refere-se às seguintes civilizações. Letra A. China, Índia e Japão. Letra B. Grécia, Roma e Egito. Letra C. Fenícia, Cartago e Roma. Letra D. Irã, Palestina e Mesopotâmia. Nossa, aluno, se você errar essa questão aí, sei não, ó. O crescente fértil, olha a pergunta, expressão que identifica uma área da civilização antiga. Está se referindo a quais civilizações? E aí, se nós trabalharmos por eliminação, eu tenho a letra A. China, Índia e Japão. Nós nem conversamos sobre isso aqui. Tem nada a ver, então elimina. Grécia, Roma e Egito? Pior ainda. Ninguém falou sobre Grécia. Vamos falar lá na frente. Vou falar sobre o Egito, nas próximas aulas. Egito, vai ter Roma, vai ter Grécia, até chegarmos nos dias atuais. Quando você chegar no terceiro ano, aluno, nossa, o que passou de informação de história na tua cabeça não vai ser pouca, não. Tá bom? E aí outra eliminação. Letra C.
Fenícia, Cartago e Roma. Nossa, viajou legal. Bom, para aquele aluno que assistiu a aula, que fez anotações, com certeza ele vai marcar a letra D. É a região do Irã, da Palestina e da Mesopotâmia. Fechou? Partiu, próxima questão. Número 3. O que ela diz aí? Desenvolvido pelos mesopotâmicos, uma das primeiras escritas da história da humanidade. Olha aí, desenvolvido pelos mesopotâmicos, uma das maiores escritas da humanidade. Aproximadamente no 4º milênio antes de Cristo, sendo obra dos sumérios. Aluno, e é interessante porque nós estamos falando sobre as civilizações do mundo antigo. Nós estamos na Mesopotâmia. Em outras aulas, nós estávamos falando sobre o homem caçador-coletor. E vocês viram que na minha explicação, eu coloquei lá que as gravuras rupestres vai ser a primeira forma de comunicação entre eles. Agora, nós já temos a escrita. Aí, várias outras escritas vão aparecer também aí. Tá bom? Fique ligado. Acompanhe ela comigo. Vamos lá. Letra A. A escrita hierática. Letra B. Escrita cuneiforme. Letra C. Escrita hieróglifo. Letra D. Escrita demótico. E letra E. A escrita artística. Desenvolvido pelos mesopotâmicos, uma das primeiras escritas da história da humanidade. Aproximadamente no 4º milênio antes de Cristo, sendo obra dos sumérios. Meus alunos, qual foi a escrita que os sumérios desenvolveram, inventaram, criaram e deixaram para a humanidade? Quem colocou a letra, vamos lá, quem colocou a letra B de cuneiforme está corretíssimo, porque a escrita cuneiforme, ela vem antes da escrita hieróglifa, tá bom? E aí, lá na frente, nós teremos outras escritas até chegarmos no latim. E a escrita hoje, o português, o inglês, o espanhol, todas essas línguas são derivadas do latim. Tá bom? Gostou? Partiu. Próxima questão. Questão número 4. Essa, já sabe que ela é quilométrica, né? Na verdade, ela é uma questão aberta. É para responder. Diz o seguinte. Esse povo vindo do deserto da Síria, há 2.550 anos de Cristo, conquistaram e unificaram as cidades sumérias. Opa! Quem foi que veio? Quem foi que conquistou? Sob o comando do rei Sargão I, opa, outra pista aí. Fundaram o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Aluno, nós estamos falando de quem? Mamão com açúcar. E lembra que esses camarada é uma civilização da Mesopotâmia. Eles são antigos. De quem nós estamos falando? No quadro, olha lá. Nós estamos falando deles, dos acádios. Essa civilização que veio da Síria, olha aí, conquistaram e unificaram as cidades sumérias. Os assírios conquistaram os sumérios. E aí vai indo. Aí os caldeus conquistaram os assírios. É um conquistando o outro. E se tornando mais resistente. É incrível, né? Caramba, professor, realmente é isso mesmo. Se os sumérios conquistaram e foram conquistados também. Tá bom? Próxima questão, essa aqui é do Enem. Eita, essa daqui eu quero é ver. Quero é ver, tá certo, aluno? Vamos lá. Diz o seguinte na leitura. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios
palácios e templos, não era o suficiente para o seu sustento. Assim, os outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas, sendo elas os impostos e os trabalhos forçados. Perceberam aí? Muita cautela ao ler essa pergunta. Essa aí é mediana, ela é pequena. Olha lá, as questões. O que diz as questões? Vejamos. Entre os trabalhos forçados, que o texto se refere, aquele texto anterior que vocês viram, temos, letra A, internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações. Olha só, é isso mesmo? Quer dizer que quem deve trabalhar são os loucos e os doentes mentais. É isso? B. Utilização de prisioneiros de guerra como artesãos. Interessante. Eu pego o prisioneiro e ele vai ser artesão. Letra C. Escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias dos camponeses. O que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico escravista. É isso mesmo? Letra D. Obrigação de prestar serviços devida por toda a população livre, obras realizadas pelo rei, como templo ou muralha. Interessante. Por último, letra E. Pastores de grandes rebanhos de gado bovino e de caprino. Uai! Bom, para você que assistiu à aula, para você que participou, que fez anotações, com certeza vai saber responder essa questão. Não é isso? A resposta para essa questão, então, vai ser a letra, olha lá, letra D. Obrigação de prestar serviço devida por toda a população livre, obras realizadas pelo rei e também como templos e muralhas. Então, as pessoas que eram livres poderiam sim trabalhar, porque a pergunta ela é essa daqui, ó, na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados da exploração da população das aldeias e das cidades. Então, esses cidadãos eram buscados nessas cidades e aldeias, e as formas de exploração eram principalmente duas: o imposto e o trabalho forçado. E é justamente o trabalho forçado, aluno, que vai levar à obrigação de prestar serviço. Todos. Mas quem pagava o seu imposto também poderia ter trabalho forçado? Se quisesse, sim. Talvez se ele tivesse feito alguma besteira que não agradasse o regulamento da sociedade, ele com certeza, sim, uma forma até de puni-lo para poder fazer o serviço forçado. E nesse serviço forçado, eles faziam o quê? Templos, né? Zigurates e etc. Muralhas. Tinha sempre um serviço público para ser realizado. E quem fazia isso era esse tipo de trabalhadores. Tá bom? Não tem dessa, não. Se não tem tu, vai tu mesmo. Se não pagava imposto, então vai ter que fazer o serviço gratuito. Hoje na nossa legislação, até eles entendem isso, né? Quando a pessoa vai presa e tal, ela paga uma indenização e alguns acabam prestando serviço comunitário. Outros pagam cesta básica, outros pagam uma fiança, né? Outros vão andar com tornozeleira eletrônica, enfim, tem uma solução. Mas essa questão de utilizar a mão de obra, isso é bem antigo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula. Tá certo? Então, aluno, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.